Mais uma vez estamos aqui com o podcast Pergunta Cheque. E hoje, o que tem lá? Hoje estamos com o patrocinador Bolos Cremosos, @Bolos Cremosos. Vai no Insta, dá uma olhada no trampo do pessoal e tem brinde. Hoje trouxeram aqui uns bolos, tem mimo pro convidado, pro pessoal do estúdio aqui pro Cleiton. Bolos Cremosos, bolo no pote, 2 pontos de venda, Nova Almeida, na loja Açaí do Biel e no Hortifruti Praia Mar, em Nova Almeida. Bolos cremosos, bolo no pote, são 16 sabores de bolo. Tem ninho com serenata, ninho morango e Nutella, tem mousse de maracujá com Nutella, mousse de limão com Nutella, só os top. Valeu, bora Alessandra! Antes de qualquer coisa, se inscreve no nosso canal, curte aí, comenta, né? Participa desse projeto aí para você crescer junto com essa história. Faça parte dessa história aí, desse projeto. Sei lá, hoje a agenda foi difícil. Porque hoje a gente está com um convidado que primeiro a gente queria honrá-lo, porque ele esteve com a gente lá no início de tudo, né? Quando a gente ainda gravava em casa. A gente queria honrá-lo e trazê-lo aqui para o estúdio e até que fim chegou. Conseguimos. Elisomar Fernandes, bem-vindo! Obrigado. Fica à vontade aí. Obrigado. Não vou apresentá-lo não, tá? Porque é muita qualificação para pouco tempo. Nada. Hoje a gente vai falar de quê? A gente vai falar sobre a crise da meia-idade masculina, que inclusive eu já admito para vocês que eu tive estudando algumas coisas sobre isso e me surpreendi. Você está na crise da meia-idade? Algumas coisas já aconteceu comigo e vocês também vão entender. Isso é um assunto muito interessante e o profissional para falar sobre isso. Importante que não é só para o homem, né? Isso aqui vai falar diretamente para os homens, mas a esposa, a namorada, os filhos, porque envolve a família toda. Professor, por favor, tenha a palavra. Muito obrigado pelo convite, Salatiel, Alessandra. Nós agradecemos. Prazer muito grande poder estar com vocês. Já estivemos juntos lá no começo. Peço desculpas por não poder atendê-los antes. Que é isso. A vida às vezes nos leva para alguns caminhos que a gente nem queria ir, mas tem que ir. E a gente se perde um pouco na correria às vezes. Então me perdoe por não ter vindo antes. Gostaria muito de tê-lo feito. Mas estamos aqui. Isso que é importante. Papo sobre crises. Crise de meia-idade, crise existencial, crises da vida. Então, professor, existe mesmo, é mito? Crise de meia-idade, é frescura? Existe. Viver é uma crise. O mundo é um mundo de crises. Então as crises elas existem. E não somente a crise de meia-idade. Nós estamos em crise desde quando nós não queremos sair de dentro da barriga da mãe da gente, alguém vai lá e tira e corta o cordão umbilical, né, e você já começa ali a enfrentar a vida como ela é. Então, a vida, o percurso da vida, ela é natural que as crises venham. Então faz porque não parte, é ruim. então. Faz parte. Ter crises faz parte da vida. O problema é como lidar com essas crises. De qualquer natureza. Não estou falando aqui somente de crise de meia-idade. Uhum. São crises profissionais, crises financeiras, crises relacionais, crise existencial. Né? Quando chega naquele período ali de uma certa altura da vida, uma metanoia, agora o meu pensamento começa a mudar, para onde meu pensamento vai me levar? Então, as crises fazem parte da vida. O ser humano é um ser que está constantemente com crises diferentes. E a crise propriamente falando, né? Quem dera a gente tivesse aqui tempo para ir destrinchando tudo isso, porque é tão importante essa questão existencial e de crise, porque as pessoas chegam às vezes numa determinada faixa etária e elas fazem algumas perguntas, né? Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? E especificamente a crise da meia-idade no homem. Quais são os sinais, as características assim? Existem muitos sintomas. Aqui ele está falando de duas coisas distintas. Quando eu começo a perguntar quem sou eu, de onde vim, para onde vou, isso aí parece que nos leva para uma crise existencial. Existencial, ok. Quem sou eu nessa existência? Qual é o meu lugar neste mundo? Isso é natural que algumas pessoas passem por isso, uns mais, outros menos. Com relação aos sintomas, devemos falar de dois fatores diferentes. Uma coisa é sintoma, outra coisa é causa. Então, quando eu falo em sintomas de crise da meia-idade, primeiro é tentar entender o que é meia-idade, né?
acredita-se que a meia-idade começa orbitando ali em volta dos 35, 40, até um pouco mais, chegando ali 55, 50 e poucos anos. Então, entre 35 e 55, por aí. E essa é uma fase, 35, é uma fase que o homem ainda está em pleno vigor profissional, atividade profissional, sexual, enfim, vários. O seu vigor está muito aflorado. Né? Quando chega na crise dos 40, né? Você acorda todo dia com a dorzinha nova, com a indisposição já não nova, consegue mais correr atrás da bola. Já não consegue, exatamente. O corpo já não responde mais. Isso vai trazendo naturalmente algumas inseguranças. Quando você chega na fase dos 50, e eu vou fazer 55 este mês, diga-se de passagem, dia 19 de setembro, é meu aniversário, 55 anos, professor, né? Já estou aberto, com o coração plenamente aberto para receber presentes. Doflex. Ô, professor, o senhor está falando aí, o senhor está na idade, como um profissional, como que o senhor se enxerga e vê a sua crise, ou o senhor não tem essa crise? Ou não teve? Todo mundo tem, passa. Me explica, por favor. Vamos voltar um pouco agora, falando sobre sintomas. Depois a gente chega nesse ponto. Os sintomas são naturais. Porque ao longo da minha vida profissional, eu estou muito preocupado em ter. Eu quero ter, quero trabalhar, quero construir. Né? Eu vou buscar. Então, às vezes eu não tenho tempo para minha família. Às vezes eu não tenho tempo para ir no cinema com os meus filhos. Não tenho tempo para dar assistência. E como a juventude ajuda, a saúde ainda não está tão comprometida, então eu quero ter, eu quero conquistar. Eu começo a trabalhar com a intenção de conquistar o mundo. Educar os filhos, colocar os filhos nas melhores escolas. Essa é a fase do ter, do querer conquistar as coisas. Quando eu chego a uma certa idade, lembra que eu falei da metanoia, essa mudança de pensamento? Nessa mudança de pensamento, eu começo a querer ser reconhecido pelo que eu sou. É a segunda fase. É a segunda fase. O ser. E aqui vem alguns problemas. Porque muitas pessoas não conseguiram construir relações fortes. Com seus filhos, com as suas esposas, com seus amigos, com os colegas de trabalho. E quando você está na fase do ser reconhecido pelo que eu sou, quem sou eu nessa história? Quem as pessoas dizem que eu sou? Como as pessoas me enxergam? E às vezes eu não sou enxergado como eu acho que deveria ser. Ele gastou muito tempo na fase do ter, que ele não conquistou o ser. O ser, exatamente. E agora vem a crise porque ninguém é como ele gostaria. Poxa, meu filho, meus filhos já estão grandes, eu não os vi crescer. Meu filho abandonou a escola, eu nem prestei atenção nisso, né? Minha filha engravidou e eu não tive tempo de orientá-la, minha esposa foi embora. E aí são vários fatores que vão levar a alguns outros sintomas. E aí vem sintoma. Qual é o sintoma disso? Qual é a consequência disso? É a tristeza, a decepção, às vezes a depressão. Alguns dão vontade de morrer, alguns tentam suicídio, entende? Outros vão para o outro extremo. Agora eu tenho. Agora sou garotão. Aí quer viver. Aí é um problema. Aí vai viver o que aí não quer trocar a esposa de 50 por duas de 25. Exatamente. Então, percebe como vai para o outro extremo? São dois extremos diferentes. Um vai para decepção e o outro vai quase que para insanidade. Euforia, E não tem um equilíbrio. Então, tudo que faz de equilíbrio pra gente é normal, exatamente. Né? Aí, qual a crise? Vamos pensar em Lacan? O Lacan falava sobre o eu idealizado. O que é o eu idealizado? O Salatiel, você idealizado é quem a sociedade pensa que você é. Quem a sua mãe te idealizou, que os seus filhos te idealizam. Esse é você idealizado. E aí você tem que fazer um esforço muito grande para não decepcionar essas pessoas que idealizaram você. Só que isso fere o seu eu real. Interessante, professor. Isso fere. Quando você chega em casa, você está na vontade de fazer tudo diferente.
É aquele dia que você fala assim, Alessandra, hoje eu não vou pra igreja. Hoje eu não vou pra igreja, não. Não, mas pô, tem que ir. Tem que ser um pastor, vai brigar. Por quê? Um monte de porquês, né, professor? Um monte de porquê. Eu tenho que ir. Você não tá um pouco afim, a sua cabeça não tá lá, você tá no minuto seguinte. Mas seu corpo tá lá. Eu costumo brincar com isso, né? É que nem missa de corpo presente. O corpo tá ali, mas a alma tá longe. O espírito tá longe dali. Entende? Então, quando eu chego nesse momento da minha vida em que eu começo a fazer loucuras, porque não, eu trabalhei demais, eu ralei demais, agora eu vou torrar o dinheiro que eu ganhei comigo mesmo, não vou deixar herança pra ninguém, o dinheiro é meu, eu que gasto. Aí já compra logo uma motona grande, estradeira, né? Bota um brinco. Tatuagem. Enche de tatuagem. Agora, pronto. Isso que lá nos 40? Seria? Tem uma... Depois, 40, mas 50. Mas o cara mudou radicalmente. Seria radicalmente. E aí ele começa a fazer coisas porque aquele que idealizara, aquele cara, agora eu vou fazer o que eu quero. Quando ele descobre que eu tenho que ser eu, já é um pouco tarde, né? E aí isso tem consequências. Porque isso pode levá-lo a tomar atitudes levadas pela empolgação. Desnecessárias. Não se arrepender, né? Gastar o que não tem, afundar ainda mais as suas relações, afundar-se financeiramente e depois bater o arrependimento. Porque de uma certa forma essa fase vai passar, então a sequência, né, a consequência... Só não vai ter energia mais para fazer tudo novamente, para reconquistar o que se perder, né? Exatamente. Então, e aí entra outra... Percebe que são dois extremos? E essa história, Alessandra, que você colocou, larga a esposa de 50 por 2 de 25, depois ele descobre que não dá conta de nenhuma. Nem de 50, né? Nem de 50. E ele começa a perceber que os seus investimentos, os seus recursos estão todos indo embora. E alguns ainda acordam e conseguem voltar, centrar-se, né? Fazer um meio termo entre isso e aquilo. E quando você consegue, bem... Quando você consegue superar a crise, ter a crise não é o problema. Ter a crise não é o problema. Porque quer queira, quer não, ela vai acontecer. Ela vai aparecer. Né? O mundo é um mundo de crises. Consequência dela que é o problema. É passar por ela, a maturidade de passar por ela. Se você conseguir sobreviver à crise, você sai mais forte. O problema, professor, é que o homem, tá até falando com a Salatiel antes de a gente começar a gravar, o homem ele já tem dificuldade para resolver problemas biológicos, né? Sim. Ir no médico. Sim. Imagine psicológicos, porque nessa fase ele precisa muito de um profissional da área emocional. Terapia. E esse assunto todo veio à tona porque uma colega minha chegou para mim e falou assim, em outras palavras, ela falou assim, vou largar meu marido, não aguento mais não. O cara agora deu para ter ciúme de mim. Sempre fiz as mesmas coisas, sempre usei as mesmas roupas e do nada pegou ele mexendo no meu celular, com ciúme de mim. E eu não aguento mais não, tá muita pressão. Aí eu cheguei pra ela e falei, qual a idade dele? Ela falou, aí tá 43. Falei, uma crise de meia-idade, então foi daí que surgiu essa curiosidade história, nossa, né? De trazer esse assunto. Bate a insegurança, né? Que é ao contrário de outros que quer se jogar na... Sim. Esse aí tava inseguro. Quando eu falo em ser humano, eu tenho que falar história de vida. Entende? Então, não existe um padrão para todo mundo. Caixinha de surpresa, né? Ser humano é caixinha de surpresa. Não existe um padrão para todo mundo. Não, a crise de meia-idade é assim, todo mundo vai passar por ela. Não, nem todo mundo vai passar por ela. Não teria uma receita, né? Um remédio? Isso, é uma doença? Não é uma doença, é um momento, faz parte. É um reflexo de toda uma vida, né, professor? É uma história que você construiu. Entendi. Algumas construíram uma história e ele gostou da história que construiu, ele vai chegar até certo ponto. Você quer uma história? Realizado. Tem uma estatística, eu não vou lembrar dados exatos, se falar assim sobre estatística que a gente não tem propriedade, é complicado, mas desportistas, jogadores de futebol, milionários, a maioria quebra depois de 5 anos. Sabiam disso? Com certeza, já a gente vê o histórico na televisão. Eles quebram. Por quê? Porque eles param de ganhar, mas não param de gastar. Percebe que não houve a mudança de mentalidade? Professor, as pessoas dizem que ele ficou rico no bolso, mas pobre de mente. Tem a ver com isso aí ou não? É preciso entender o tempo. Entendi. É preciso entender a idade, qual é o tempo. meu tempo. Você quer uma história, Salatiel? Você tá com quantos anos? Eu tô com 49, falei 50 criança. É criança de crise. Sou um jovem velho. Alessandra, não vou apertar a sua idade, não, mas a Alessandra já tem mais de 20. Tem.
Então, você pensa Pouquinho o só, seguinte, você já deve conhecer, talvez você ouvinte conheça também. É aquele cara, aquela mulher, aquele homem, que já é tiozão, já é tiazona, mas quer andar com a galerinha novinha. Quer se vestir como, Quer vestir-se como tal, novinho. quer falar como ele. E a molecada se diverte, mas ele não se diverte com você, ele se diverte... De você. Ri de você. Não exato. pra você. Você é a diversão. Ele se torna o bobo da corte da turma. Então, tem o tempo, tem o time, e essa consciência vai me fazer estar dentro do meu tempo. A própria natureza se encarrega disso aí. Natureza E a pessoa tem que estar sã para entender, né, professor? Tem que estar Eu acho que a mente e o corpo não estão andando juntos, seria isso, né? E quando você percebe, lembra que eu falei de passar por isso? Aí eu preciso ter o time para passar por isso. Entendi. E a Alessandra foi muito feliz quando ela falou sobre terapia. Qual é o momento em que eu preciso da terapia? É quando eu percebo que as minhas emoções estão me atribulando. Aquele te incomoda, né? Se torna um problema para você. Eu tinha um professor amigo, não sei se a Alessandra chegou a ter aula com ele, doutor Aloysio Bacelar. Não. Ele dizia assim, um problema só é um problema quando ele se torna um problema. Ah, mas eu tomei essa água a vida inteira, nunca me fez mal, mas agora começou a fazer, se tornou um problema. Com certeza. Esse seu amigo, ele nunca teve problema de ciúme da esposa, nunca demonstrou, mas agora passou a ter. Agora existe um problema. Agora existe um problema. Então, o fato de você conviver com algo a vida inteira e não te incomodar, é problema para os outros. Tá, então os outros lidem com o problema. Não é para mim. A partir do momento que passa a me incomodar, passa a tribular a minha alma... E atrapalhar o relacionamento, né? Aí é hora de buscar ajuda. Aí entra a terapia. E um bom psicanalista pode fazer a diferença na educação dos filhos, na relação conjugal, no matrimônio, na relação com Deus, porque existem as crises, não quero mais saber de Deus. Deus não existe. A gente viu uma estatística que é essa fase aí, é a fase que os homens mais saem da igreja. Sim. E alguns entram por causa da necessidade de algo, se apegar a algo emocional, sim, entra. E outros saem por essa questão, não. Depende onde ele está. Né? A mudança, quem tá né? Quem tá fora entra, quem tá dentro sai. Exato. Então, pode, né, cara? O ser humano a história é o que leva a isso. O que levou... Não resolver a causa. E lembra que eu falei, então, sobre sintomas, e agora eu vou falar sobre causas. As causas são múltiplas. O que desencadeia? Há algo que desencadeia? Então, como eu falei, as causas são múltiplas, tem casos variados. Pense uma pessoa que está ali levando a sua vida tranquilo, com a sua família, ele é ali o mantenedor da casa. Hoje os mais jovens não têm tanto essa questão, mas a minha geração tem muito isso. Quem é que sustenta a casa? Quem é o provedor, não é? Mas de repente o provedor perde o emprego. De repente o provedor perde a saúde. E aí bate aquela coisa. E agora? O que vai ser de mim? O que vai ser da minha família? Ele fez aquela construção de provedor na mente dele. Como que desconstruir isso? Agora eu não posso mais. Os filhos já estão todos adultos trabalhando, mas na cabeça dele ele é o responsável pela família. E se o filho precisar? Exatamente. Ele, na cabeça dessa geração, são os responsáveis pelo bem-estar de todos. Não é todo mundo assim, é óbvio. Tem muita gente que não pensa assim. Mas é um dos fatores. Uhum. A perda do emprego. A perda do parceiro ou da parceira. Do ente querido, pode ser um filho, pode ser a parceira, pode ser o parceiro. Né? Pense uma mulher de meia idade que casou-se jovem e agora o marido foi embora. Né? E agora? Como é que vai? A cabeça, como é que vai ser? Então, embora estejamos falando de homem, mas essa é uma crise humana. Isso é uma crise do ser humano, não é minha, não é sua. Né? São diferentes, mas todos passam, né? E nem sei se são diferentes. Né? Eu também não sei se são diferentes, porque as diferenças não estão no gênero, a diferença está nos sentimentos. Um sente de uma forma, outro sente de outra forma. Todos nós sentimos. Agora, quando eu consigo atravessar essa crise, eu saio mais forte. Ou a história da pirâmide, né?
decifra-me e eu te devorarei. Né? Então você pode sair não, mais forte. Aquilo que não mata te fortalece, né? Não mata, engorda. Eu ia falar isso, mas com chocolate aqui na frente falar um negócio de engordar. Chocolate engorda. Ô, professor, o que assim, às vezes a pessoa está em casa, vai ouvir isso aqui e ele vai começar a falar assim, caramba, eu do nada realmente comecei a ficar inseguro no meu casamento, do nada me deu umas vontades de pegar umas ondas e ser radical. Ele pode identificar que isso é uma crise de meia-idade e qual seria o primeiro profissional que ele procuraria? Porque eu não sei se tem uma questão fisiológica também no meio, não sei. Sim, a sua pergunta é muito boa. Eu dei vontade de pegar onda. Vai fundo, meu irmão. Compra a prancha, compra um pranchão. Não pode deixar a onda te pegar, né? Compra um pranchão. Agora, faça tudo com cuidado. Cheguei numa fase, eu tenho um projeto, Salatiel. Eu tenho um projeto. Mais um. Que ele fala de uma forma como fosse único, né? É só mais um, porque ele já acabou de falar que ele está escrevendo 3 livros. Eu fico surpreso com ele, cara. E admirado com ele. Que é correr a Sudamérica toda. Eu tô eu que falo orla, meu Deus, tão humilde. Não, eu tenho um projeto de correr a Sul-América. De carro? De carro. É de fazer dirigindo. É por prazer. Quando vai ser? Não sei, eu preciso de grana para fazer isso, né? Então, você parar de trabalhar um pouco também, né, professor, fazer isso, né? Mas agora... A não ser que você vá trabalhando. Se eu tiver essa opção... O motorista profissional dirigindo para ele. Hoje é mais fácil que tem as aulas online, eu posso fazer aula online. O senhor vai trabalhando, realmente, então. Mas aí que tá. É um projeto. É algo que eu sonho, mas não é algo que eu jogaria tudo para cima para fazer. O equilíbrio entre aí. Exatamente. A gente também tá falando de um rompante. Isso não é um rompante, é um projeto, que você tá tramando então, pro momento certo. Enquanto eu não posso cumprir meu projeto, às vezes eu vou ali, né? Já estive na Argentina, já estive no Equador, já estive... Não, esses não fui de carro. Tá. Já estive em El Salvador, já estive em Bogotá. Então, assim... Perdão, parece que... Não, o senhor dá um nome é só para ilustrar. O senhor dá um nome minha foi em tantos lugares, fez tantas coisas, eu não queria entender como com uma vida só, cara. Eu fico abismado com isso, velho. Com isso, só estou querendo ilustrar isso, eu gostaria que, até pedir perdão por falar já estive, parece prepotência, mas não é, só para exemplificar. Enquanto eu não consigo fazer meu projeto, às vezes eu faço pequenas inserções, vou e volto. Entendi. Vou e volto. E essa é uma das diferenças do neurótico e do psicótico. O neurótico, ele tem umas paradas. Pô, vou matar um, mas só que ele não mata, ele vai e volta. Eu penso, mas não faço. Né? Já viu aquela história? Ele causa um estrago pra ele mesmo, que ele mata, vai preso, tudo na mente dele mesmo, exato. Né? É aquele vendedor que vai vender a água, aí o cara fala assim, pô, essa água sua tá muito cara. Aí você pensa, pô, vou mandar esse cara... Aí você só pensa, mas você não manda. Por quê? Aí você tá centrado. Então você viaja, mas volta. Você não faz nada que você não possa se responsabilizar, né? Então, mas por quê? Você está na fase ainda do ter. Algumas pessoas, quando ficam mais velhas, perdem um pouco o filtro. Né? Aí, já tô velho mesmo. Professor, não, mas não é assim não. O senhor me perdoe, eu vou lembrar do senhor aqui, o senhor falou isso, deu vontade, mas eu lembrei de um amigo meu, tipo, o cara fortão, não sei o que, ele falou, rapaz, o cara que me bateu, eu xinguei ele todo. Eu falei, como assim? Ele falou, eu xinguei na mente. Assim é fácil ser valente, né? Mas é assim, entende? Então, assim, o grande problema está na falta do equilíbrio e na falta da consciência para medir as coisas. E um autoconhecimento? Um autoconhecimento, sim. E aí faz parte da história de vida. Então, ter os desejos não é o problema, porque o ser humano é um ser desejante. O tempo problema todo. É quem domina quem. Quando você é dominado pelos seus desejos, você se torna escravo deles. Aí você fica inconsequente. E é inconsequente, Então, o problema não está em querer fazer um mochilão. O problema não está em querer pegar uma onda. Agora eu quero comprar uma Harley. Pô, você tem grana pra fazer isso? Compra. Consegue manter, pagar porque é muito bom, importante o senhor pontuar isso, que as pessoas ficam achando, pô, então não posso mais vestir meu shortinho curto? Pô, então não posso mais comprar minha moto? Pode, não claro. Não gostaria muito de vê-lo de shortinho curto. Não ia ficar legal, não. Acho que não. Porque acho que ele trouxe esse assunto de short curto, porque tem mulheres, igual eu falo da minha classe, que usam roupa de Xuxa, mas com idade da Hebe Camargo. Então, assim, você pode... E para quem é cristão, vou pensar que você pode tudo, né? Agora,
É conveniente? Tudo é lícito, mas nem tudo convém, né? É conveniente fazer O apóstolo isso. Paulo quis falar sobre isso quando ele falou que tudo é Ele lícito. estava na crise da meia-idade. É conveniente. Falou que não queria. Paulo não estava na coisas. crise da meia-idade? Falou que não era para ninguém casar. Falou, é bom que não case. Paulo estava na crise da meia-idade, hein? Olha uma figura Ô, professor, à parte. e essa questão da crise, né? A gente já falou que todos nós passamos por crises e tal. E eu perguntei sobre a questão biológica, hormonal. Tem também? Qual é o primeiro profissional que procura? Sim. O nosso corpo ele passa por mudanças radicais e constantes. O homem tem muita resistência em procurar saúde, procurar a ajuda de saúde, profissional da saúde. Se ele tem dificuldade de procurar médico, procurar terapeuta é mais difícil ainda. Isso aí. Eu vou no psicanalista. Geralmente o homem vai quando o psiquiatra já enviou, quando a esposa já não aguenta mais. Fala, tia, se não for para análise, vou largar. Aí o cara vai. Às vezes vai porque ele já está vendo que ali é o último recurso dele. Agora, sim, transformações hormonais. Né? Então procura o médico. Qual médico? Procura o médico de sua confiança. Não tem nenhum. Começa com um clínico geral, sem problema algum. Procura um clínico. O homem tem essa resistência. Falou que é hospital, o homem tem. que é médico. E aí, Salatiel, vem aquela história, né, que a gente não poderia deixar de falar dela, né? E agora, cheguei na idade, eu vou ter que fazer um toque. A mulher faz isso o tempo todo. Passei por isso. Pô, a mulher faz isso o tempo todo. E posso contar a experiência rápida do senhor. Eu cheguei, brinquei com o médico pra quebrar o clima. Eu falei, doutor, deixa eu ver o tamanho do dedo do senhor. Ele falou assim, eu já sei que você é um cara desinformado. Ele falou isso pra mim. Você dura mais isso é no último caso. Se por um acaso, eu falei, meu Deus do céu. O problema é que quando terminar a consulta, ele pediu o telefone do médico. Esse é o problema. A questão cuidar da saúde significa, tem os exames de PSA, tem outros exames que o pessoal vai fazer, se necessário, e aí estamos falando de saúde. Né? Quer dizer, qual o problema? É saúde. Mas não é só essa questão, tem outros problemas. Problemas cardíacos, o camarada vai caminhar na beira da praia e morre. Né? Dá um infarto e morre. Conheço um rapaz que morreu. Falta de acompanhamento. Mas por que falta de acompanhamento? Lembra da fase do ter? Uhum. Eu tive quase tudo, menos tempo para cuidar de mim. Da saúde. Né? Eu tive quase tudo, menos felicidade. Então a gente pode deixar de conselho para as pessoas que estão nos ouvindo, principalmente hoje o público masculino, é que tenham cuidado, né, o que vão plantar nessa fase do ter. Sim, porque ela vai passar e vai chegar uma fase em que ele vai precisar colher o que ele plantou no ter. Tenha critérios de plantio. O que eu vou plantar? O que eu quero lá na frente? E é engraçado essa história, né? Porque para quem eu crio meus filhos? Para mim ou para o mundo? Deveria ser para o mundo. Deveria ser. Deveria ser para viver. Como eu educo os meus filhos? Eu sempre falo isso nas minhas aulas de clínica. Às vezes a criança é pequenininha. Mamãe, posso ir na festinha da escola? Não. Papai, vai ter um evento lá, uma quadrilha na escola, posso participar? Não, filho meu não faz isso. Mamãe, posso trazer o coleguinha para brincar em casa? De jeito nenhum, não quero meu filho misturado com o filho dos outros. Posso brincar na rua? Não, porque é perigoso. É tanto não, aquele não de castração, que daqui a pouco você já está sem força para sustentar um marmanjo mora dentro da sua casa e ele tem medo de sair na calçada, porque ele não foi ensinado. E aí foi o que a mãe providenciou para o futuro dela. Exatamente. Né? Aí a mãe vem para terapia, às vezes ali com o menino de seus 12, 13, 14 anos, doutor, meu filho é meio esquisito. Já atendi aqui. Fica procurando culpado, né? Só ele ensinou para ele que ele pode brincar, que ele pode ter relações, né, que ele pode botar o pé na terra, né, que ele pode subir numa árvore. Isso não foi ensinado para a criança. Então não vai aprender. Então, existe a diferença do não e do não. O não da castração pela castração e o não pela educação. É muito importante o senhor falar isso, professor. Não é? Às vezes, eu passo isso com meus filhos, com os meus netos, os meus filhos são adultos, mas com meus netos até hoje. Às vezes, vou me dar isso? Não. Não, por quê? Porque não está na hora certa eu dou. Porque se aprender a tudo, me dá e tem, me dá, toma aqui, né? Qual vai ser o limite? Quando essa criança chega nessa fase, que nós estamos falando dela agora, ele vai chegar numa fase que é o mundo real. E o mundo real é cruel. Nem todo não é ruim e todo sim estraga, né? Então tem que ter um equilíbrio. Lembra, eu falei de plantar com critério? Uhum. Então, isso serve para a educação dos filhos,
Isso serve para o seu investimento. Quando eu falo de investimento, Salatiel, quando você vai pegar aqueles 10 milhões seus que estão lá guardados em ouro, você vai falar o seguinte, profetiza. Tomo posse. Você vai falar assim, pô, eu preciso investir meus 10 milhões. Como é que eu vou investir? Você vai fazer o quê? Você vai buscar alguém do ramo do investimento, um profissional, e esse profissional vai fazer uma consultoria e vai dizer, esse aqui você pode investir aqui, esse é seguro, esse você pode ter maior perdas. Esse tem o risco maior, o risco menor. Exatamente, o risco maior, esse é a longo prazo, esse é a médio prazo. O que você está fazendo? Você está buscando uma consultoria para investir o seu capital financeiro. Quando o problema é o capital emocional, o capital sentimental, você entrega para qualquer um, para qualquer uma. E quando o seu pai ou a sua mãe chega e fala, que nada, eu sei da minha vida, né? E o prejuízo é muito grande, para alguns custa a vida. Com certeza, professor. Aprender nessa fase do querer ter as coisas, aprender a ter ainda a capacidade de ouvir pai e mãe, de ouvir bons amigos, de não investir o seu capital emocional todo de uma só vez. E nem qualquer lugar ou pessoa, né? Eu tive o privilégio de conviver com um cidadão chamado Albert James Risner. Reverendo Alberto, ele era americano. Eu convivi muito tempo com o Alberto. Ele falava uma coisa muito interessante. Infelizmente ele já é falecido. Eu falei, Elisomar, sempre que você for sair, deixe um pé na porta. Porque se você fechar a porta toda, você pode precisar entrar e não conseguir mais. Entendi, interessante. Então, nas suas relações, tentem ser o mais prudente possível. Não ferir as pessoas, que lá na frente você vai precisar delas. Lá na frente, você vai precisar na fase do ser, meu filho não me reconhece, minha mulher não me ama, eu quero ter amizade do meu filho não quer ter amizade comigo. Tá, mas você construiu isso na fase do ter? Na fase da sua juventude, você construiu uma amizade com o seu filho para quando você for velho, for idoso, ainda que você esteja na meia-idade, você ter um filho que quer estar perto de você? Porque senão a tendência é só piorar. Se você hoje passou, se o homem, né, a gente está falando muito do homem, passou pela fase do ter e ele não fez um bom investimento, seja emocional, né? E na fase do ser, ele está naquela crise. Se isso não consertar aí, é de asilo para lá, né? Eu confesso que eu passei por isso. Eu vivi essa fase do ter, não investi muito em minha família e tive um pouco de trabalho para juntar os juntar pedaços. novamente. E estou ainda em fase de porque eu não soube plantar, não tinha essas informações que eu tenho hoje, faria totalmente diferente hoje. Então foi muito ter e esqueci de ser um pouco. E hoje eu colho isso e colhi muito mais que agora. Agora as coisas estão começando a... Mas eu sou prova viva disso e posso afirmar que realmente é isso mesmo, professor. Eu acho que a vaidade, né? A gente é tomado por uma vaidade. O egoísmo, a gente pensa muito em nós mesmos, entendeu? Nossos próprios prazeres. Porque a gente é envolvida numa atmosfera de materialismo, de interesses. Eu falo essa frase, o mundo é interesseiro. Há sempre uma troca, há sempre uma via de mão dupla. Então, a gente quer ser aceito, quer estar envolvido, inserido ali. Para isso, a gente precisa ter. Então, porque a gente está falando do ter, fica parecendo que assim, não tenha nada, fique pobre. Não é isso, né, professor? Aliás, ter as coisas é muito bom. Quem não quiser pode mandar para mim. Consciência, inclusive medição, né? Tenha, inclusive medição. É porque a gente se preocupa muito com teres humanos e não seres humanos. É interessante você falar isso, e muito oportuno. Esses dias eu conversava com um amigo, não vou citar nome, um camarada que eu gosto e admiro demais pelo cara que ele é. Ele falou, cara, eu e minha esposa fizemos um projeto de vida. Trabalhar até 60 anos. Esse ano eu faço 60, eu tenho condição de ver o resto da minha vida tranquilo. Que top, né, cara? Minha esposa, os filhos, os dois, consciência. Os 3 com o filho, né? Eu fiquei olhando aquilo e falei, cara, que sensacional. Quisera eu ter feito isso. Aquela sensação, nem tudo tá perdido, né, professor? 60, eu tenho 5 anos pra fazer isso. Como é que é a corrida rápida e contagem regressiva? Ter as coisas é muito bom. Agora, deve-se buscar, deve sim plantar. Plante com sabedoria. O problema é a substituição, né? Eu substituo o ter pela família, pelo tempo de qualidade. E aqui eu faço uma linha contrária, é aquele que quer ser fora do tempo também. Né? Ganha dinheiro, não tem facilidade nenhuma de ganhar, mas não consegue
investir nada. Não consegue reter pouco, né? nada, não consegue ter nada. Eu quero viver minha vida. Tô nem aí, vou morrer mesmo. Eu vou morrer. Então. Só que você não vai morrer agora não, parceiro. Meu avô, ele falava assim, eu vou comer hoje, que eu não sei se vou estar vivo amanhã. E tudo era assim na vida dele. Vou morrer com quase 100 anos, sem nada. Comeu tudo, morreu quase de fome. O meu avô materno. Então, a gente, assim, nem é ficar muito preso ao futuro, nem né? 8, nem 80. Isso aí, acho que é isso, a importância hoje é essa. Esse equilíbrio dá trabalho para fazer, É a professor. maturidade, é com quem você convive. Eu acho que isso de também... quem tu antes que eu digo quem tu és. Com quem você convive. Quando você convive com pessoas desequilibradas, se você fica muito equilibrado no meio deles, você é o xarope. A gente se espelha em quem tá perto, né, professor? Quando você tá no meio das pessoas mais equilibradas, você é o desequilibrado. Eu ia falar que é porra louca, mas não pode falar isso aqui. Não, pode não. Pô, esse cara é porra louca. Então você começa a ser cortado das feio, duas pontas. né? Nas duas pontas. Então, é ter o seu grupo. É saber entrar e sair de todos os meios. Mas saber qual passar é o seu mais lugar. tempo naquele que vai te trazer. E saber qual é o seu lugar. Tem lugares que não me cabem. Entende? Posso ir, mas não me cabe. Não também deixar tem rodas que não me cabe. Tenho amigos que não me convêm. E às vezes eu quero ser agradável demais para todo mundo, trazer todo mundo para mim, e vou colecionando pessoas ácidas comigo. Isso vai tóxicas, né? Tóxicas. Isso vai me matando. Isso vai me consumindo. Né? Então, é verdade. Escolha melhor. Essa fase agora que você está aí da meia-idade, que nós estamos, né? Escolha melhor. Escolha seletivo. Faça escolhas melhores. Não é tratar a pessoa com preconceito. É isso que as pessoas não entendem. Acha que o popular é aquele que agrega todo tipo de gente. Uma vez um ouvinte nosso, né, o Marlon, ele disse que, conversando com o mentor dele, falou assim, qual é o sinal da maturidade? E o mentor dele falou assim, são 3 coisas. Quando você troca de roupa, você troca de ambiente e troca de amigos. Falou, aí a maturidade. Você já não anda mais naquelas pessoas que você andava. Você começa não quer dizer que você abandonou, quer dizer que você foi seletivo. Então você começa a ver que você... tem mais a ver comigo. Isso aí. Entende? Por exemplo, eu estou numa fase da minha vida que eu estou ficando minimalista cada vez mais. Cada vez mais. Cada vez mais eu quero carregar menos. Por quê? Porque eu quero viver mais. Quando eu carrego muita coisa, eu vivo menos. Não estou dizendo com isso que eu não gosto de ter as coisas, não é isso. Né? Mas que eu tenho as coisas mais necessárias, que eu consigo manter. Salatiel, vou comprar um carro top. Vou comprar uma Dodge Ram. Ganhei um prêmio na loteria, vou comprar uma Dodge Ram. Maravilha. Você tem dinheiro para manter a gasolina dela? Nem PVA. Você tem condições de manter IPVA? De pagar o seguro? Entende? É isso que eu estou falando. Então, o que cabe na sua vida? Aquilo vai virar um tormento na sua vida. É um benefício que vira malefício. Nós falamos em ter e ser, e nós vivemos num período da pós-modernidade que é bastante complicado. Porque na pós-modernidade é o parecer ter e o parecer ser. Uma vez eu atendi uma moça, foi muito engraçado, porque eu atendi essa moça e ela vinha conversando comigo no WhatsApp. E quando ela chegou, eu não a conheci. Pois não. Eu sou fulana. Não deu para disfarçar. Não é. Não é a mesma pessoa. Esse mundo de mídia, né? Uma coisa no direct e outra no feed. Eram pessoas... As figuras eram totalmente diferentes. Entende? Então, essa foto parece comigo? Não, essa foto parece com quem você gostaria de ser. E isso esconde uma crise? Com certeza, que eu não me aceito. Há um tempo atrás, uma amiga falou assim, pô, Fernando, fui visitar seu Instagram, só tem coisa de judô. Eu sou professor de judô, você quer dizer o quê? É o meu Instagram, aquele Instagram especificamente. Coisa de vôlei? Pensou, o cara é judoca, só tem vôlei de praia. Que você visitou especificamente, só tem realmente só coisa de judô. Você não vai ver foto da minha família, você não vai ver foto minha... judô. Ali é judô. Assunto judô. Quando você vai pro Instagram do Cervix, ele tem psicanálise. Então, é aprender a diferenciar os espaços, aprender a diferenciar os sentimentos e as relações. Dá trabalho? Muito. Dá.
mas depende muito quem você tem ao seu lado. Ah, mas Fernandes, não estou conseguindo. Então é hora de procurar ajuda. Vai lá no Servix. Vai lá no Servix. Aí hoje vem até com a camisa, ó. Isso aqui a gente nem vai cobrar esse patrocínio não, tá, falar? Né? Professor, esse homem é o importante. professor está devendo a ele se for ver direitinho aí. Já tá Mas devendo a senhora a falou ele. aí sobre depende com quem anda, com quem está e tal, depende da companhia. Como que a família, né, os filhos, essa minha amiga mesmo, ela identificou uma insegurança no marido dela, porque nem o homem não sabe que ele tá na crise da meia-idade, ele não sabe. Ele acha que realmente a mulher tá chifrando ele põe na cabeça que ele tá tomando um chifre. Como que essa esposa que tá aí ouvindo a gente, que sacou que o marido dela, que a mulher vai sacar primeiro que o homem, que ele tá na crise. Eles vão demorar. Professor, ele vai assistir esse podcast 3 vezes para entender que ele tá na crise. Por isso que tem replay no futebol, porque o homem demora para entender. Então, a mulher vai entender o que a esposa, os filhos podem fazer para ajudar esse cara que tá aí na crise e não tá perdido. Então, primeiro é compreender, né? E ajudá-lo a se compreender. E ter diálogo. Importante, né? O diálogo Uma casa, uma família, uma relação não funciona sem diálogo aberto, sem ter as cartas na mesa. Porque quando você faz um mal para mim e você me pergunta, está tudo bem? Eu digo que sim, não está tudo bem. Estou te dando carta verde para fazer de novo. Dando sinal verde para fazer de novo. Entende? Então, ter as coisas muito, muito honestas nas relações. Olha, está tudo bem? Não, não está bem. Não está bem porque você fez isso, isso, isso. E às vezes a pessoa faz sem perceber que está fazendo. Sim. Você fez isso, inconsciente, e isso que você fez me afetou por isso. Então, por gentileza, não faça mais. Entende? Ter essa abertura dialogal na relação é de extrema importância para que essa relação se mantenha e sirva de exemplo para os seus filhos. Já ouviu dizer que casa de pai é escola de filho? Deveria ser também. Né? E duas pessoas conversando, cheio de trauma, cheio de cicatrizes, cheio de lembranças. E a família não é fácil. sofre. Não é fácil. Você não machuca só a criança, a menina não se sente feliz por ver o pai machucando a mãe. O menino não se sente feliz de ver o pai machucando a mãe, ou o contrário. Daqui a pouco o menino se sente na condição legal de fazer o mesmo com a irmãzinha, ou com a namorada, com a amiguinha, geralmente com a namorada, geralmente reproduz. Entende? Quando ele não foge para outras, né, para o extremo, ele reproduz. Reprodução. Hoje eu passei perto de uma determinada escola, eu vi uma mãe beijando a boca de uma criança de 3 anos. E eu fui diretor escolar, né? Então era comum chegar na escola e ver os menininhos beijando, até o menininho beijando até os outros menininhos. Porque não é questão de sexualidade, de gênero, é questão de informação. Qual a informação que tem? Fazer isso é certo, mamãe faz comigo. Sim, e ainda faz sem a malícia até então. Não, até então sem malícia. Então. Mamãe e papai faz comigo, é normal que aí eu faça. Depois quer processar alguém, quando adulto quer processar alguém, porque quando digo não é não. Exato. E aí acontece o seguinte, por que eu estou falando essas coisas? Para dizer que o que nós geramos de conteúdo de vida na nossa casa é também um conteúdo referencial para os nossos filhos. E esse conteúdo referencial vai refletir na fase futura, quando o seu filho estiver na fase do ter e você está querendo a fase do ser. Aí o seu filho não vai ter tempo para você, tal como você não teve para ele. E aí, às vezes, muitos pais querem cobrar. Passou pela fase, vamos aprender com os nossos erros para não repetir, né? Para se entender, eles têm que ter essa noção, senão não se entende nunca essa geração. Mas é importante também a gente falar que não é, a família não tem que ser perfeita, a família Margarina. Tem que ter respeito e diálogo. E entender que é a fase do papai, todos passar por essa fase, falhos, vamos né? respeitar. Sujeitos ao erro. Porque a maioria só um momentinho, professor. A maioria dos testemunhos que eu li, homens da crise da meia-idade, foram mulheres relatando, não eram homens. Sim. Eu li matérias. E elas falavam, meu marido me largou. A maioria dava em divórcio, essa crise da meia-idade. Perceba uma coisa importante. Alguns anos atrás, eu chamei meu filho para fazer um programa de homens, só eu e ele. Meu filho. Porque ele entrando na fase do ter e eu entrando nessa fase do ser. E aí, como você falou, os conflitos são naturais, nada fora da curva. Mas
E aí eu chamei meu filho, falei, vamos fazer um passeio? Eu, meu filho e minha esposa. Minha esposa foi para Anápolis, em Goiás, na casa da mãe, e eu e meu filho fomos para Caldas Novas. Só nós dois. Alugamos um apartamento, ficamos lá acho que 4 dias, só nós dois. E em um dado momento, eu disse, filho, eu quero que você me fale tudo que você pensa sobre mim. É forte isso, hein? Forte e doloroso. Não, eu não tenho coragem não. Meus filhos nunca me falam o que eles pensam sobre mim. Apesar que meus filhos falam na minha cara. Eu não posso nem perguntar. Filho, eu gostaria que você falasse tudo que você pensa sobre mim. E ele falou coisas que eu ouvi. Deve ter machucado, não. Mas eu me fiz um propósito de ficar calado. Falei, eu vou ouvir, não vou responder nada. Aí fez aquela coisa, né? Por dentro tava. Do jeito que a gente falou as no informações são. Porque eu nunca tinha parado para pensar. Tem coragem de fazer isso, Deus? Professor, um profissional da área. Ele se surpreendeu, imagine. Mas isso foi a melhor coisa que eu fiz. Para acertar também, né? Pra você. Porque ele falou coisas que eu fiz na maior das boas intenções e o feri. Mas eu nem sabia que eu tinha ferido. Errou tentando acertar, né, professor? Entende? E quando ele me deu essa opção o de agora, né? essa opção de olhar e falar, cara, me perdoa. Sabe por que eu fiz isso? Eu fiz isso com essa intenção. Era para isso, era para ter esse efeito. Entra o diálogo, né, professor? Aí, exato. Qual a idade que ele tinha nessa época? Na época o Diego tinha o quê? Seus 22, 24. Só para ele se situar. Mais ou menos por aí. Eu não vou lembrar bem isso agora. Mas é mais ou menos por aí. E aquilo foi uma chave que virou e a nossa relação é maravilhosa. Top, conversamos professor. todos os dias, nos ajudamos mutuamente e nos ajudamos de várias formas. E alguém tem que tomar atitude, né, professor? Nós nos ajudamos hoje. Meu filho está com 32 anos hoje. Então, de vez em quando eu ligo para ele, filho, tô com problema aqui, cara, o que você acha que é melhor eu fazer? Então, eu tenho essa abertura para isso com ele. E ele me dá as soluções. E ela é a mesma coisa. Ele é gerente de uma determinada empresa. Pai, tô passando por isso aqui, o que você acha? Qual o melhor caminho? Entende? Mas isso, e aí, nessa fase de ser, fala, pô, estou sendo reconhecido pelo meu filho que é gerente de uma multinacional. Entende? O cara tá falando comigo que top, nunca gerenciei nada. Porque ele consegue separar o pai do profissional. Exato. Que eu acho que é uma dificuldade que a nossa geração tem. Esse acesso de olhar o pai como um homem e não como pai. Exatamente. Se chegar pro seu pai e falar, pai, senta aqui. Pô, pai, você vacilou ali, você não devia ter feito dessa forma. E a coragem e o acesso, a nossa geração não tem. Sim. Não é nem porque nosso pai, por exemplo, eu tô falando agora do nosso pai mesmo, né? Pai, um beijo. Não é nem porque nosso pai não permite. É que não tem esse viés mesmo de criação. Essa construção. Que isso é construído, né? Isso é construído. Agora, você falou bem. A minha mãe faz isso com a gente. Meu pai nem tanto, mas a minha mãe faz isso com a gente. A minha mãe também fala muito. Minha da mãe vida dos era outros. de sentar, conversar, instruir. E isso me deu base. Então, meus filhos nunca me deram trabalho. Tanto Priscila como Diego sempre foram filhos maravilhosos. Só que o problema não está nos filhos, às vezes o problema está em nós. Sim. Mas quando eu me vejo pelo olhar deles, entende? Quando eu me permito me olhar... Muda tudo, né? Muda muita coisa. Quando eu permito me observar através do olhar deles, eles me dão a opção de falar, me perdoa, pisei na bola e nem vi. O professor E é baixar a guarda. Você baixa a guarda. Chega à conclusão que essa geração, ela tem tudo para ser uma geração melhor. Informações nós não tínhamos na época. E olha que a gente tem um relacionamento bom com o nosso pai, mas eles também estão sendo bombardeados por várias coisas também, não só por informação boa, como por informação ruim também. Os estímulos hoje são variados, né? Então, assim, eu não sei se existe uma geração melhor ou pior, mas os estímulos são muito... E os desafios vão... O mundo está em os desafios movimento. acompanham. Né? Vai ser outros desafios, mas vão existir desafios. Esses dias eu levei o meu carro. Meu carro é um carro antigo. Tá na crise da meia-idade, seu carro. Tá na crise da meia-idade. O carro é um carro antigo. Tem mais de 10 anos de uso. Mas me serve perfeitamente bem. E isso para mim é uma coisa muito bem resolvida. Enquanto este me serve bem, não tem porque eu me endividar, a fazer loucura ou comprar outro. Mas eu levei meu carro em um senhor que era eletricista. Olha como as coisas são, eletricista. Quando ele olhou o carro, falou, ih, rapaz, não consigo mexer nesses carros modernos. Então, qual o conceito de... O que é moderno, o que é novo? Depende muito da sua idade. Mas só que isso me fez pensar, cara, como é que esse senhor está sobrevivendo?
Quando esses outros carros que ele julga não ser modernos saem de circulação, porque estão saindo. Sim, né? parando de fabricar. A evolução não para. Todos esses fatores, o que eu fazia não serve mais. A profissão que eu tinha não tem A mais. gente tem que ter esse entendimento para estar trocando a chave, né, professor? Quantos professores tiveram problema, aí falando da minha área profissional, com esse advento das aulas online, dos fechamentos das grandes portas que tinham aulas presenciais, se tornando tudo online, e essas pessoas não conseguiram migrar. É uma crise. Pô, eu não sei. E eu confesso para vocês, para mim foi difícil. E eu fui na base da porrada. Minha filha, pô, pai, faz aí, vai aqui, faz assim. Pô, filha, vem aqui, faz... Não, vou fazer não, faz aí. E a Priscila me ajudou muito nisso. E aí é o momento em que os filhos que nós criamos nos ajuda a melhorar enquanto pessoa. E às vezes ouvir o não, lembra do não? Sim. Ouvir o não às vezes é importante. E quando eu falei com Priscila, eu preciso fazer isso, minha filha, vem aqui, faz, por favor, não, pai. Aí. Vou te ensinar a fazer. Mas é difícil. Faz assim, eu fiz revoltado. Mas fiz e hoje eu agradeço imensamente, que se ela tivesse feito eu não teria aprendido. E a gente, a gente diz não para os filhos, mas ouvir o não do filho é diferente. É difícil, é diferente, né? Mas faz parte do processo, entende? Mas então, entender isso é que é o nosso problema, né? E aí, na crise da meia-idade, quando eu não entendo, que eu não lido mais com a criança, que agora eu lido com o adulto. É isso aí que os pais precisam entender. Quando eu olho para minha filha, para mim a minha filha vai ser sempre a minha princesinha, né? Mas quando eu olho para minha filha e falo, pô, minha filha hoje é uma profissional, é uma psicanalista reconhecida, talvez uma das mais reconhecidas do Espírito Santo, entende? Então hoje eu estou lidando com uma mulher. Eu tenho que tratá-la como a mulher que ela é. Ouvi-la como a pessoa que ela é. É a mesma coisa com o meu filho. Eu não estou lidando com a criança. Estou lidando com um adulto que sabe o que está dizendo, que tem um lugar, tem uma formação, tem um lugar na sociedade. Tem as responsabilidades dele, né? E o que ele fala é importante. O que eles falam é importante. Se eu não conseguir olhar hoje, dessa altura da minha vida, e ver a importância de cada pessoa que convive comigo, eu não vou entender o lugar deles na minha vida, vou querer ser sempre aquele patriarca que manda em tudo e vou ficar cada vez mais frustrado. Professor, se o senhor tiver hoje essa oportunidade, o senhor tem, que conselho o senhor daria para esse homem hoje que está entrando ou que já entendeu que está nessa fase aí dessa crise? O que o senhor diria para ele agora, assim, de imediato, para ele já procurar amanhã fazer? Mudar? Dá tempo de mudar, se você quiser mudar. A primeira coisa é querer. Se você não quiser, ninguém faz por você. A única maneira de mudar é você querendo. O que te incomoda? Quais são as coisas, as peças do tabuleiro que você tem que mexer? Ah, mas eu não consigo. Procure terapia, procure uma psicanálise. Vai no psicanalista. Procura um psicanalista. Ele vai te ajudar. Vai te ajudar no processo. Ah, mas eu não tenho ânimo, eu não consigo mais sair da minha casa. Procure um médico, urgentemente. Perdi a vontade de viver. Procure um médico. Isso pode ser problema hormonal. São vários problemas associados. Então, dá tempo. 50 anos, eu estou com 55 anos. Eu sempre brinco com todo mundo, eu não gosto de morrer. É um negócio que eu não gosto de morrer. Eu quero viver muito. Depois que eu fizer meu passeio pela América do Sul, aí quem sabe eu arrumo outro passeio para prorrogar mais o tempo de vida. Mais outra vida para viver mais 7 vezes. Então, assim, viver vale a pena. Ter as relações com a sua família vale a pena. Agora, se você tem filhos adultos, trate-os como os adultos que são. Acho que esse é um desafio. Tem benefícios nisso. Os benefícios que eu tenho com os meus filhos adultos é de que eles me tornam cada vez mais uma pessoa melhor e eles me inspiram a crescer para acompanhar. Vai chegar um momento em que a gente vai querer parar. Só que esse momento não chegou ainda. Né? Esse momento não chegou. Enquanto não chega, vamos viver. E para apimentar um pouquinho essa conversa, essa questão de faixa etária, isso é muito cultural, cara. O Brasil, a cultura brasileira é muito ruim nesse aspecto. Ah, esse cara tá velho. Pô, aonde que um cara com 40 anos é velho? Isso é cultural. Por que um cara com um homem com 40 anos mudou, né? Não pode fazer um concurso público em alguns segmentos porque tá velho?
Quem é velho? E várias perguntas. Eu posso fazer rap quantos anos? Eu posso fazer... É justamente isso aí, essa cultura de velho. O professor, a gente infelizmente vai ter que encerrar, o papo tá bom. Eu já falei que o senhor tem que ser uma série, porque é muito... A gente vai voltar. A gente queria falar sobre a hipnose, que estamos devendo aí. A Vânia vai cobrar a hipnose. A gente quer agradecer mais uma vez. O senhor é top. Sou seu fã, não precisa nem falar, o senhor já sabe. O senhor sabe disso. Te admiro muito, cara, muito mesmo. E a gente quer agradecer de coração. O senhor lá, quando a gente começou, não que a gente ficou rico, às vezes a pessoa pensa, ficaram ricos, não é. A gente gravava com o celularzinho, na mesa de casa, o senhor se disponibilizou, mesmo com tanta graduação, tanto conhecimento, que pra mim eu entendo que conhecimento tem um valor que às vezes dinheiro não paga. E aí o senhor disponibilizou e agora tá aqui novamente. Eu quero agradecer do fundo do meu coração. Eu queria que o senhor falasse algo. Como é que a gente faz? Quer encontrar o professor Irizomar? Bater um tá papo. Precisando de um profissional? Como é que a gente faz, por favor? Vamos lá. Bom, primeiro eu quero agradecê-los mais uma vez, né? Pelo convite. Fica convidado para as próximas. Já está convidado novamente. Muito honrado. E mais uma vez, antecipadamente, eu já peço aí perdão pelos desencontros que possam vir a acontecer aí por essas questões de agenda. Falar com vocês é um prazer muito grande. Bom, muito obrigado, professor. E falar para as pessoas me dá prazer. Porque é uma forma da gente tentar contribuir e ajudar as pessoas. Precisa de análise? Precisa de acompanhamento terapêutico? Anota aí. 27 99 224 6450. Nosso site www.cevics.com.br. Lá o site da psicanálise tem bastante coisa interessante. Ou vai lá no Instagram da Priscila. @minhapsicanalista. @minhapsicanalista. Tem muito conteúdo legal, muito conteúdo de saúde mental, de relacionamento. Vai te dar uma luz legal. E não é só quem precisa de psicanalista. Não, quem também quer estudar, né? Quem quer estudar, quer ser psicanalista, professor, eu quero fazer curso de psicanálise. Cevics é o lugar, melhor escola de psicanálise do estado. Cevics, tá aqui, ó. Centro Educacional Esportivo Vitória. Professor Fernandes, professora Priscila. Temos um corpo docente maravilhoso. Professor, muito obrigado. Então, assim, muito obrigado mesmo. Eu é que agradeço demais. Muito obrigado. Deus continue abençoando o senhor. O prazer foi nosso. Tá bom? Muito obrigado mesmo. Acrescenta bastante. Vai voltar mais vezes. A gente fica por aqui com mais um. O bom é que ele fala assim, escolhe o assunto. Entendeu? Não, qualquer assunto pra ele, se for assunto ser humano, pra ele, qualquer coisa pode jogar que ele... Escolhe o assunto, é ótimo. A gente fica por aqui com mais um Perguntas Cheque. Obrigado, valeu. Obrigado.